E aí, pessoal, tudo beleza? Quando a gente pensa em países poderosos, logo vem à cabeça os gigantes do mundo, né? Estados Unidos, China, Rússia. Mas e se eu te disser que a história está cheia de países poderosos que caíram no esquecimento? Pois é, no vídeo de hoje vamos embarcar numa viagem alucinante para desvendar alguns desses países misteriosos que moldaram o mundo de maneiras incríveis e surpreendentes. Se preparem para conhecer a história por trás dos holofotes. Fala galera, hoje a gente vai pegar a máquina do tempo e voltar no tempo até o século IV para conhecer o reino de Axum, um império africano que mandava ver no leste da África e até em partes da Península Arábica, dá para acreditar. Axum ficava onde hoje é a Etiópia e a Eritreia, e era um ponto estratégico para o comércio. Eles controlavam as rotas entre o Império Romano e a Índia. Imaginem só a riqueza. E por falar em riqueza, os caras eram famosos pelas construções monumentais, tipo uns obeliscos gigantescos que eram o símbolo do poder e prosperidade deles. Era tipo o Cristo Redentor da época, só que muito mais antigo. E segura essa, Axum foi um dos primeiros impérios do mundo a adotar o cristianismo como religião oficial, influenciando a Igreja Ortodoxa Etíope, que está aí até hoje. Incrível, né? Mas como nem tudo são flores, a partir do século VII, mudanças climáticas, brigas internas e a ascensão do Islã acabaram enfraquecendo o império. Hoje em dia, as ruínas de Axum são Patrimônio Mundial da Unesco. Um lembrete da grandeza e da influência desse império que muita gente nem faz ideia que existiu. É de cair o queixo. Se você pensa que a Índia era só o Império Mogol, se prepare para conhecer o Império Maratha, um dos mais poderosos e fascinantes da história indiana. Lá no século XVII, o Império Mogol dominava quase tudo na Índia, mas no oeste, uma nova força estava surgindo. Os Marathas, liderados pelo lendário Shivaji Maharaj, um verdadeiro estrategista. Usando táticas de guerrilha e uma cavalaria que era o terror dos inimigos, os Marathas enfrentaram os mogóis de frente e conquistaram territórios enormes. Com os Peshwas, seus líderes super habilidosos, o Império Maratha viveu seus dias de glória, expandindo suas terras, bombando o comércio e valorizando as artes. Mas infelizmente, depois de várias guerras contra os britânicos, o Império Maratha acabou incorporado ao Império Britânico no século XIX. Uma pena, mas o legado de coragem, resistência e administração eficiente dos Marathas continua inspirando a Índia até hoje. Fala, aventureiros! Preparem os barcos que hoje a gente vai navegar pelos mares da Ásia para descobrir o Reino de Champa, um reino que dominou a costa do Vietnã por mais de 1000 anos. Localizado na região central do Vietnã, o Reino de Champa bombou entre os séculos XII e XV, controlando rotas comerciais importantes e fazendo a festa com a grana dos impostos. Os Chams eram muito inteligentes e criaram uma cultura rica e sofisticada, misturando elementos do hinduísmo e do budismo. Mas, como tudo na vida tem um fim, o Reino de Champa acabou conquistado pelos vietnamitas no século XV. A boa notícia é que a herança cultural deles sobrevive até hoje nas ruínas, nas tradições e na memória do povo vietnamita. Fala pessoal! Hoje a gente vai embarcar numa aventura marítima pelo Oceano Índico para conhecer o Sultanato de Omã, um império que dominou as rotas comerciais entre a África, a Índia e o Oriente Médio por séculos. Localizado na Península Arábica, o Sultanato de Omã se tornou uma potência naval no século XVII, controlando o comércio de especiarias, marfim e, infelizmente, o tráfico de escravos. Sob o comando do sultão Saif bin Sultan, Omã expulsou os portugueses de suas terras, mostrando quem era que mandava, e expandiu seus domínios, conquistando Zanzibar e outras ilhas do Oceano Índico. Os omanenses eram espertos e criaram uma cultura marítima única, misturando elementos árabes, africanos e indianos. Mas como nem tudo dura para sempre, o poder de Omã começou a diminuir no século XIX,
com a ascensão do Império Britânico e o fim do tráfico de escravos. Fala pessoal, hoje a gente vai conhecer o reino de Srivijaya, um império marítimo que dominou o Sudeste Asiático por mais de 700 anos. Localizado na ilha de Sumatra, na Indonésia, Srivijaya era tipo o dono da bola, controlando o comércio entre a Índia e a China. Mas eles não eram só preocupados com dinheiro, não. Srivijaya também era gente fina e investia pesado no budismo, tanto que sua capital, Palembang, virou um centro importante de estudos budistas. Srivijaya teve um papel fundamental na difusão do budismo Mahayana pelo Sudeste Asiático. Mas, como tudo que sobe e desce, Srivijaya acabou enfraquecido por causa de brigas internas e externas e acabou sendo absorvido por outros reinos do Sudeste Asiático. As ruínas, como o templo de Muaratakus, e a influência no budismo do Sudeste Asiático são um lembrete da grandeza e da importância desse império marítimo que caiu no esquecimento. E aí, galera? Hoje a gente vai conhecer o reino de Kush, um reino poderoso e misterioso que desafiou o poder do Egito e deixou sua marca na história africana. Os Kushitas, como eram chamados, eram guerreiros natos, comerciantes e ferreiros de mão cheia, e logo se tornaram uma força que ninguém podia ignorar. Eles construíram pirâmides, templos e palácios tão impressionantes quanto os do Egito, e tinham seus próprios deuses, como Apedemaki, o deus leão. No século VIII a.C., o rei Kushita Piye invadiu o Egito e dominou tudo, fundando a 25ª dinastia egípcia, conhecida como a Dinastia dos Faraós Negros, que é a história. Mesmo depois de voltar para casa, o reino de Kush continuou firme e forte por mais de 1000 anos, controlando o comércio de ouro, marfim e outros produtos africanos. O reino de Kush deixou um legado duradouro na história africana, com suas pirâmides, templos e túmulos reais, que até hoje deixam todo mundo de boca aberta. E aí, pessoal, hoje a gente vai conhecer o Império do Mali, um dos maiores e mais ricos impérios da história africana. Localizado no Sahel, o Mali controlava as rotas comerciais transarianas, conectando o norte da África ao sul do Saara. Era o ponto de encontro da galera. Um dos governantes mais famosos do Mali foi Mansa Musa, conhecido pela sua viagem épica para Meca em 1324. O cara ostentava ouro por onde passava. Sob o comando de Mansa Musa e seus sucessores, o Mali se tornou um centro de conhecimento islâmico, com universidades como a de Timbuktu, atraindo estudiosos do mundo todo. Era tipo Harvard da época. Mas como tudo que é bom dura pouco, o poder do Império do Mali começou a diminuir no século XV, com o surgimento de novos reinos rivais como o Império Songhai. Mesmo com o fim do Império, o Mali deixou um legado imenso na história africana, com sua riqueza, cultura e influência se espalhando por todo o continente e além. E aí, exploradores da história! Essa foi nossa aventura pelos Impérios Esquecidos, mostrando que a história vai muito além dos livros escolares. Espero que tenham curtido essa viagem no tempo. Se você gostou, não esquece de dar aquele like maroto, compartilhar com a galera e se inscrever no canal para mais vídeos épicos sobre história, cultura e mistérios do passado. E aí, qual desses Impérios Esquecidos você achou mais legal? Conta pra gente nos comentários. Valeu por assistir e até a próxima.